Fala galera, estamos iniciando mais um episódio aqui do podcast Olha Pra Cima e aqui é o bloco 2 da conversa que eu estou tendo com o professor, pastor Gabriel Viana. Você com certeza já viu o bloco 1, se não viu, tá perdendo, você tem que voltar lá, acessar, já deixar seu like, compartilhar esse vídeo, o vídeo anterior, porque você não pode perder, tá sensacional, o bloco 1 foi sensacional. Pra mim, eu sou psicanalista, pra mim, eu aprendi coisas aqui absurdas. Tá? Tanto para mim pessoal, como psicanalista e também para o meu pessoal. Então, assim, vale super a pena assistir. Depois vocês seguem o Gabriel na rede social. Já fala seu arroba aí, Gabriel. gabrielpsi.br. Simples. gabrielpsi.br. Tem que tirar o BR porque você vai atender e vai viajar o mundo todo. O IBR está mundo, limitado. né? Tem que botar MD, sei lá, mundial. Mundial. Ué. Universal, eu sou universal. Já profetizo que você vai ser universal. Vai atender os ETs aí, os marcianos. Devem estar com muito problema, devem estar. Os marcianos devem estar com problema. Gente, a gente falou sobre psicanálise, falamos sobre psicanálise, o que é psicanálise, falamos sobre religiosidade versus psicanálise. Acompanhe no bloco 1 que você vai ver. Agora no bloco 2 a gente vai seguir perguntas que talvez se você não ver o bloco 1 você não vai entender. Do nada é uma pergunta aleatória, mas não é. Você precisa assistir o bloco 1. Vamos lá. Dando sequência ao bloco 1, a gente explicou o que é psicanálise, falamos sobre traumas, falamos sobre repetições, falamos sobre autossabotagem. Eu te pergunto, Gabriel, o que é inconsciente na prática? É muito falado isso, né? O que é inconsciente, mas na prática, explica pra gente que qualquer leigo vai entender o que você vai falar, na prática. O inconsciente é aquilo que te governa sem você perceber. Nós falamos no outro bloco, né? E é bom que você assista o outro bloco, mas se não assistiu, você vai conseguir compreender um pouco. Nós falamos que 88% das nossas escolhas, das nossas decisões no dia a dia é inconsciente, apenas 12% é consciente. E o inconsciente é tudo aquilo que te governa sem você perceber. Está nos seus relacionamentos, escolhas, medos, desejos, fantasias, entre outras coisas. Ou seja, o inconsciente ele nos governa sem nós sabermos que estamos sendo governados por ele. Uau. Ou seja, é um governo invisível, mas real. O inconsciente ele não é algo escondido. Ele parece o tempo inteiro. O tempo todo ele está aí com você. Você só não percebe. Exemplo, todas as suas decisões hoje e os seus relacionamentos são pautados em decisões e relacionamentos passados. Na maioria das vezes, você não toma decisão nenhuma nova. Tudo já vem de algo, de uma decisão que você tomou antes, de um trauma que você já teve. Então, você começa a perceber os padrões e aí você começa... Não, a frase que o Isaac falou é a mesma frase que aquele cara que me traiu lá atrás, ele falou e, o Isaac vai me trair também. Nem sempre. Porém, isso é o inconsciente aparecendo. O inconsciente, ele te governa sem que você perceba. Você acha que é uma lembrança, você acha que é apenas o medo. É igual uma pessoa que tem fobia, uma pessoa que tem, vamos colocar dentro do termo técnico, a neurose fóbica, que é a neurose da fobia, que é uma estrutura clínica e é um apêndice de uma estrutura clínica, que é a estrutura da neurose. A pessoa que tem uma fobia, na verdade, vamos dizer que eu tenho uma fobia de sapo. Sapinho, né? Essa pessoa, na verdade, ela não tem fobia de sapo. É um medo interno de um trauma que está inconsciente, que ela precisa objetificar para poder chegar e olhar, tipo assim, eu tenho medo disso. Entendi. Porque se tiver aqui dentro, eu vou ter medo de quem? Do eu. E aí eu não posso ter medo do meu próprio eu. Eu tenho que ter medo de alguma coisa. Então eu começo a objetificar. Eu tenho medo de chuva, eu tenho medo da noite, eu tenho medo de rua escura, eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de falar em público. Então isso é a objetificação de um medo interno, um medo inconsciente. Inclusive eu estava dando aula de PNL, Programação Neurolinguística, na sexta-feira agora. Nós estávamos falando disso. Que a maioria dos nossos medos, das nossas fobias, porque medo é aquilo que você faz e que você vai. Eu tô com medo, mas eu vou. Eu tô com medo de dar certo ou de dar errado e eu vou. Mas fobia é aquilo que te paralisa. Não, eu travei, eu não vou. Se tiver um cachorro ali, eu não passo naquela rua, eu não... Isso é fobia. Ou seja, toda fobia é uma projeção externa para algo que já está mal resolvido internamente. Então, isso é só um exemplo do que é o inconsciente.
Você falou de... A frase que o Isaac falou lembra do ex, né? Um exemplo. Uhum. Isso o nome é gatilho, né? Isso é comum acontecer com quem tem traumas, gatilhos? É comum, eu sou muito de explicar escrevendo em quadros. Se tivesse um quadro aqui eu ia explicar, mas deixa eu tentar explicar da melhor forma possível. Um gatilho, o que ele seria? Um gatilho é uma lembrança inconsciente. Vamos dizer que na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, ou até mesmo na fase adulta, você sofreu um trauma 10x. E aí hoje, depois de 20, 30 anos, você sofre um trauma também 10x. Esse trauma 10x, ele faz assim pro outro. Chama o outro. Lembra do Pica-Pau, quando ele chamava o pé de pano? Chama. E aí, ao invés de um trauma ser 10x, Vai ser 20. vai ser 20. Porque junta esse trauma, que aí a gente chama na PNL, na hipnose e também na psicanálise, de a energia, né? Uma carga de energia. Ao invés de ser 10x de carga de energia, vão ser 20. Aí a pessoa fala assim, caramba, não foi nem para tudo isso, não era nem para isso e você surtou. Na verdade, não é o surto, não é pelo que aconteceu. O surto é pelo que já estava guardado ali dentro. Então, gatilho é uma vivência de algo parecido que está inconsciente. Aí junta o A com o A, fica, ao invés de ficar 1A, fica 2A. E aí a pessoa tem uma explosão, um problema, uma dificuldade, sendo que, na verdade, era algo pequeno. Só que gera os que a gente chama de gatilho. Um problema chama o outro problema. Aí é igual aquela música sertaneja que é problema puxando problema. Ou seja, um problema puxa o outro problema e aí dá ruim lá na frente. A gente falou sobre a cura através da fala, que Freud, né, usava esse Sim. termo. Tiago usa esse termo falando, acho que é Tiago 5, acho que é 16, que fala sobre confessando uns aos outros, falando uns com os outros. A fala, né, o curando através da fala. E é nessa associação livre, né, na fala, que vem os traumas vão brotando, né, e vão saindo, né? E quando a gente se esvazia desses traumas, se vir algo 10x, vai ser só 10x, né? Porque eu já me esvaziei, Exatamente. já ressignifiquei. Eu não vou puxar aqueles traumas lá do passado e juntar tudo Aí agora. eu consigo viver o presente. Exatamente. Né? Você já lidou com aquela pessoa que quando você vai conversar com a pessoa... Não, porque lá em 2001 você fez isso comigo. É. Cara, vamos viver o hoje. O passado precisa ser ressignificado e não ser trago à tona o tempo todo para poder ficar usando para jogar, sabe? Como o pessoal diz, jogar na cara do outro, ficar falando e tal. Não. Trauma do passado é para ser ressignificado para que não aconteça desse trauma 10x juntar com outro 10x e dar 20x. A verdade é que tem muita gente chata. Isso Você é falou verdade. isso, eu vou repetir. Larga de ser chato, cara. Meu Deus, tem muita gente chata, pessimista. Ih, cara, seja legal, cumprimenta, sorria. Meu Deus, gente metida, gente que passa, não fala, gente que ignora, gente que se amostra, não pode comprar uma roupa de marca que, meu Deus do céu, até ontem comprava na Shein, comprava na Objetivo aqui no Imagé, na loja na Lin. Agora quem tá comprando no shopping lá da Barra da Tijuca. É muita gente chata, cara, é muita gente que... E é porque pessoas com trauma, né? E tipo assim, claro, a gente entende teu trauma, a gente sabe que você precisa ser tratado, mas vamos abrir o coração, gente. Vamos buscar uma terapia, vamos tratar isso aí, cara. Isso que é o problema, né, Isaac? Porque poxa. a pessoa é chata, não reconhece e não busca ajuda. Porque o primeiro passo, e aqui vem uma grande chave, o primeiro passo para a cura é o autoconhecimento. Eu falo, né? Eu até gravei um vídeo agora cedo da jornada do conflito ao propósito, né? Do conflito ao propósito. Primeiro é reconhecer o conflito. Eu tenho que reconhecer que eu estou em conflito. Você vai pedir 99 táxis, né? Uber. Patrocina aí, abraço pro dono da Uber, inclusive. Um dia eu vou ter esse patrocínio aqui. Primeira coisa que o GPS faz é reconhecer onde você está. E se for mal reconhecido, ainda o Uber fica te esperando em outro ponto, dependendo do local. Então eu tenho que reconhecer bem onde eu estou para eu poder ir em direção ao propósito de vida, né? Uma vida plena. E uma vida estável, né? Porque, né, a gente falou isso no bloco 1, né? É sempre crise, crise, crise. E o anormal é viver uma vida plena. E não é, né? Ao contrário. Se o primeiro passo para a cura é o autoconhecimento, você não tem que conhecer dos outros, você não tem que conhecer de carro, de computador, de máquinas, você tem que conhecer você primeiro. Tem muita gente que é muito boa fazendo o que faz, sabe? Excelente em cuidar dos outros, excelente em pregar, excelente em cantar, em mexer em computador, em apresentar podcast, em tudo. Mas o que nós temos vivido
hoje, essa pessoa? O que ela tem vivido? O que ela tem olhado para ela e falado assim, não, eu preciso de tratamento. E aí, realmente, você se torna alguém chato, porque você não se conhece, não tem o autoconhecimento, e aí você começa a humilhar as pessoas, começar a falar das pessoas, E aí, cara, você pode estar sendo gatilho do mal da vida de outra pessoa, você sabia disso? Sim. E aí a gente tem um termo na psicanálise que é, você pode estar sendo o vilão da história de outra pessoa, você só não percebeu isso. Nos seus, só falei, tem que ouvir mesmo. A verdade tem que ser dita. Cara, a vida é muito fácil para tem ser um gênero vivida. forte. É isso aí, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Síndrome de Gabriela. Não precisa ser assim. A vida é fácil de ser vivida se cada um tomar conta da sua vida e buscar terapia. Você vê, cara, ser bem resolvido. Getsemane, Pedro tá com a espada. Primeira oportunidade, Pedro corta a orelha de Malco. Jesus ferido, curou, né, restaurou a orelha. Jesus tinha direito de ferir, entre aspas, né? Tava na sua razão de querer agredir, rebater. A orelha de Malco, ele podia comemorar. Bem feito, Malco, se lascou. Veio me prender. Mas Jesus ferido cura, né? E Pedro, né, não foi ali preso, fugiu, não foi preso, mas fere. Tem gente que é assim, tá sempre com a espada para ferir. E aí isso num local de oração, né? É uma pergunta para a próxima, mas da onde surgiu a espada de Pedro? Pedro era pescador. Da onde ele tem uma espada? Esse é o problema. São pescadores andando com espadas. Pessoas que não eram para andar com espada estando com espada. Sabe? Jesus. Esse que é o problema. Pessoas que eram para estar... Deus não chamou ele para ser pescador de peixe, nem para andar com espada, nem para ser guerreiro, nem para ser segurança. Deus chamou ele para ser pescador de homens. E aí quantas vezes nós somos chamados para A e nós queremos ser X? Quantas vezes Deus nos chama para A e nós queremos ser B? Pedro não era para estar com espada, não, porque ele era para ganhar almas, mas ele estava querendo matar os outros. Eu sei que eu quero essa espada, era para limpar o peixe. Com certeza, com a espada grandona. E aí o que eu falo, Pedro, você acha que Pedro queria cortar a orelha? Não, ele queria cortar o pescoço de Malco, só que ele era tão ruim porque ele não foi chamado para aquilo ali. E aí tem uma frase do amigo meu, pastor Marcão, ele usa muito lá na igreja, abraço pastor Marcão, que é a seguinte, o maior erro do ser humano é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Uau. Porque, sabe, e aí, Pedro, o que ele faz? Pedro começa a andar com espada, sendo que era pescador de homens. E antes era pescador de peixe, tinha nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse, não, é a velha prática ainda que está com ele. Não, ele era pescador de peixe, aonde ele estava. E aí ele era tão ruim conduzindo espada que ele corta a orelha, ele não corta o pescoço. Você acha que ele queria cortar a orelha? Não, ele queria cortar o pescoço. Ou dar na cabeça, exatamente. ou cortar o pescoço. Só que aí o que acontece? Ele não foi chamado para portar a espada. Então ele faz aquilo mal feito. O problema de pessoas estarem fazendo coisas mal feitas dentro da igreja na sua própria vida é que não foram chamados para fazer aquilo. Reconheça onde Deus te chamou e vai ver o que Deus te chamou. Para de carregar a espada, Pedro, e vai carregar a rede para pescar homens. Isso que Deus chamou. Terra de mistério. Isso aí é forte. Vou falar em mistério aqui, pastor. Vamos lá, vamos botar agora ativo psicanalista aí. Como a infância, a gente está falando aqui de infância, de traumas, como a infância molda quem a gente é hoje? A infância, ela molda de todas as formas. A criança, na verdade, ela não tem a percepção do mundo, ela tem uma interpretação do mundo. Porque qual é o grande X da questão? Nós temos uma visão do mundo, a criança tem uma interpretação, e ela carrega isso para a vida adulta. Ou seja, um abandono, uma criança que foi abandonada, como adulta ela vai ter o medo da rejeição. Sim. Ela vai andar, sabe, algo muito, muito parecido. Você não reage como adulto, você reage como a criança que você foi. Então, as decisões que você toma hoje, as atitudes que você tem hoje, só demonstra a criança que você foi lá no passado. Então, é aquela pessoa insegura, aquela pessoa sem confiança. Por quê? Lá no passado. E aí, a base de estudo que nós temos, que Freud nos dá, é o complexo de Édipo. E aí, complexo de Édipo, nós temos algumas fases, que é a fase oral, quando a criança leva tudo na boca, a fase anal, quando consegue controlar os esfíncteres, né, do ânus, e aí consegue dar o cocô ao mundo ou reter. A fase oral anal, a fálica, que aí é quando o libido começa a se organizar já no órgão genital, o conhecimento, período de latência, vem a castração. Nessas fases acontecem alguns pontos de fixação. Exemplo, aquela pessoa que não consegue falar ou fala demais, problema na fase oral. Aquela pessoa que gosta de ter o controle de tudo, que precisa de ser aceito o tempo todo, de palavras de afirmação, fase anal. E a fase fala, e assim vai. Ou seja, você hoje na fase adulta,
você só demonstra quem você foi na fase da Quem tem criança. problemas sexuais, tipo assim, compulsão sexual, que é na fase... O fetichismo, as esse vem da parafilias, vem tudo da fase da castração. castração, né? Porque pega aquele objeto, como nós falamos no primeiro bloco, né? Do amor incestuoso para com o pai e com a mãe e transforma em um objeto. Já que aquele amor incestuoso não pode ser cumprido, eu vou transformar num objeto e aí objetificar aquilo ali. Aí começa o fetichismo, a pessoa gostar do fetiche, só chega ao gozo. Se tiver o fetiche, só chega ao ápice. Se tiver a mulher ali vestida de Batman, se tiver uma algema, se tiver um... Aí eu tô de Batman aqui. Meu Deus, me perdoa, cara. Não, fica em paz. Poxa, desculpa o teu corte, atrapalhei não, teu corte não, aí, fica de legal. boa, fica de boa. Mas, poxa, você tá Mas Batman. Ou seja, só chega um ápice daquele sintoma ali, daquele momento que está vivendo, se tiver alguma coisa, uma fantasia de enfermeira, um cacetete, um negócio. Ou seja, a pessoa não tem o ato sexual por si só, ela precisa Entra também de o algo. masoquismo também? Aí o masoquismo, o sadismo, o sadomasoquismo. E aí tem a questão da pulsão. Porque a pulsão é o seguinte, você tem um amor sádico, que é sobre agredir. Aí você não consegue fazer aquilo ali, você vai ser agredido. Um amor, a gente acabou de falar aqui agora, sádico e masoquista. Um amor masoquista. Se você não consegue algo, a pulsão tem que se cumprir. É o que eu digo nas aulas. A pulsão tem que se cumprir. Então, se esse sádico aqui não se cumpre, o masoquista vai se cumprir. E aí, às vezes, acontece o sadomasoquismo, que é tanto agredir e ser agredido. É, os dois, no caso. Um gosta de ser agredido, outro gosta de agredir, entende? Eu vi um corte de um vídeo de um comediante, Rafael Garden. É até interessante, mas é bem pesado os conteúdos dele. Só que eu vi o corte e vi uma mulher falando que ela... Pô, os caras hoje não querem apertar pescoço, dar soco na costela. E eu falei, gente... Isso é o fetiche, né? Enfim, claro que como homem, né, falando de testosterona, o homem tem que ter pegada mesmo. Isso é do homem, né? Que ele agarrar mesmo, jogar na parede, chamar de largatija, né? Mas a mulher falando, tipo assim, cara, o homem tem que me bater, tem que me agarrar, que me tranca. Eu falei, rapaz, olha só. Claro, a gente tem a origem de traumas e tal, mas na prática ali, eu vendo, né? Falei, meu Deus, e aí, normalmente, aonde está relacionado a mulher querer apanhar ou o homem querer apanhar e bater? Aquele amor do pai e da mãe que ama, mas bate. Sim. Então, ele cresceu entendendo o seguinte, para eu amar, eu preciso apanhar ou bater. Então, toda essa questão da criação do pai e da mãe vai refletir muito no adulto. E aí essa mulher falou assim, do vídeo que você viu, eu queria apanhar, eu queria enforcar, eu queria que desse soco na costela, tapa e tal. Ou seja, é porque ela cresceu naquela grande X. Ele me ama, ela me ama, mas me bate. Sim. Ou seja, o amor também faz sofrer. E aí esse grande X vai ficar aqui por grande tempo. A PNL fala da questão visual, auditiva e sinestésico. Uhum. Aí eu estava vendo um exemplo, né, estudando que, por exemplo, o cara fez uma parada assim linda, o casal, o marido fez balões, tal, e não sei o que, aí entregou um presente para ela e tal, tudo porque ele é muito de visual e também de entregar algo, né, para ela, um chocolate, só que ela é auditiva, ele não falou eu te amo. Uhum. Aí chegou para a amiga e falou assim, amiga, ele não me ama, minha amiga, não sei o que. Amiga, ele fez uma surpresa. Mas ele não falou que me ama, porque a característica dela é auditiva. Sim. Né? E tem gente que tem essa questão de justamente, trazendo para a psicanálise, às vezes, se não bater, ela não se sente amada. É o jeito de ela traduzir amor. Sim. Às vezes o cara tá ali, faz tudo por ela, mas se não bater, não presta, né? E aí a gente volta lá naquela pergunta que você fez. Ou seja, quem nós somos hoje só reflete quem nós fomos lá na infância. Então a infância, ela vai perpetuar durante a nossa vida inteira. Porque todos nós temos uma criança interior. Para partir para as duas perguntas finais e te concluir aqui, esse bloco 2, e de repente a gente não faz o bloco 3 hoje, mas a gente faz uma próxima oportunidade, a gente já marca aí até o 4. Se a galera comentar aí e der repercussão aí, ó. Eu quero. Se você divulgar lá o like lá no canal inscritos, a gente faz a parte até 4 e 5. Vamos lá. Mecanismo de defesa. Né? O que são mecanismos de defesa? Explica para a gente em forma prática, para a gente entender. Na forma prática, mecanismo de defesa é um mecanismo que a sua mente, a sua psique cria para evitar a dor. Vou utilizar algo que todo mundo já passou, que é o luto.
Primeira fase do luto é a negação. Você não acredita que aceita aquilo... Uma vez eu fui... como pastor, né, a gente faz muito velório e Culto cultos fúnebre. fúnebres, né? E aí eu fui no enterro de uma pessoa que não era lá da igreja, mas alguns familiares eram. E aí eu lembro do filho dessa pessoa bem pequeno, quando a gente desce ali do cemitério, ele gritando para a irmã, vamos lá tirar nossa mãe ficou lá, ela foi enterrada, nossa mãe está lá, vamos tirar ela. Ou seja, isso é um mecanismo de defesa, é a negação. Esse é um dos mecanismos de defesa. A nossa mente, ela quer o tempo todo que nós não venhamos viver a dor, o sofrimento. Aí o que ela faz? Cria mecanismos de defesa para que essa dor e que esse sofrimento não seja desenvolvido. Então, essa dor e esse sofrimento, ele não é desenvolvido por conta desse mecanismo de defesa. Aí tem a negação, tem a questão do deslocamento, colocar em outra coisa. Exemplo, aquela mulher que sofreu com o marido e ela coloca toda aquela frustração, aquele trauma num filho, e aí vai ter aquele filho como, assim, sabe, o pior filho, e vai, todos os traumas, todos os problemas vão ali, aí normalmente, nomes parecidos, acontece isso, o nome do pai era Gabriel, o nome do filho é Gabriel. Se essa mãe teve problema com esse pai, provavelmente ela vai jogar para esse filho esse problema, porque é o mesmo nome, traz lembranças, traz gatilhos que nós falamos agora há pouco. Então, a negação, o deslocamento, a repressão, tudo isso. Sua mente, ela não quer a verdade, ela quer te proteger da dor. E essa frase aqui eu preciso que você preste atenção. Sua mente, o seu psique não quer a verdade, ela quer te proteger da dor. Então, não adianta você querer buscar a verdade, né? A sua psique, ela quer te proteger da dor. Então, quanto mais você busca a verdade, mais a sua psique vai criar mecanismos de defesa para poder você não chegar naquela dor, porque ela quer te poupar da dor. Então, muitas vezes, a verdade nos causa dor. Então, o psique não nos permite que nós chegamos a essa dor. Por isso, ele vai criando mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa podem ser várias coisas. E aí nós teremos que ter um tempo aqui para desenrolar, porque Freud vai falar da histeria como mecanismo de defesa, a mulher histérica e tal. E aí é o assunto para outra coisa. Mas o que você precisa saber é os mecanismos de defesa, tudo aquilo que a sua psique cria para você não chegar à verdade. Porque a verdade dói, né? Já tem essa frase, verdade dói. É o mecanismo de defesa, é aquilo que a sua psique cria para você ser livre da dor, mas nem sempre é a verdade. E você vê que cada um reage também com o seu tipo neurótico, psicótico, perverso. Perverso, também sim. é tema para uma outra... E aí, da próxima vez que nós viermos, o povo vai comentar aí para dar engajamento para a gente voltar aqui. Dentro dessa questão, né, o neurótico, ele vive completamente dentro, ele é o que mais cria mecanismos de defesa. Na verdade, ele é dos principais que cria. Porque o psicótico, ele vive no mundo paralelo, então ele não tem esse grande conhecimento. O perverso sente prazer em não cumprir a lei. E aí, na verdade, o que a gente pode utilizar é mais para o sociopata e para o psicopata. A gente fazer essa associação mais para frente. A mãe que perde a filha ou o filho, e ela pega um pedaço de madeira e coloca esse mecanismo de defesa, qual seria? Por exemplo, ela seria uma psicótica e rompeu com a realidade? Então, esse é o grande X. Nós precisamos definir, porque é estrutura clínica. Porque ela pode ser uma psicótica que ainda não teve o seu surto, porque, exemplo da esquizofrenia. A esquizofrenia, se ela for tratada no seu primeiro surto, ela tem 75% de chance de dar certo. No seu segundo surto, 50% de chance. No seu terceiro surto, 25%. E depois, seu quarto surto, ela já não tem tanto efeito, só fica naquela estabilidade. Ou seja, a psicose é aquela pessoa que não vive na lei. Na maioria das vezes, vou usar um caso aqui, é o esquizofrênico. Ele não vive na lei, aí ele vai andar nu na rua, ele vai pegar pedaço de pau, correr atrás dos outros, porque ele está no mundo paralelo. E, de repente, no mundo paralelo, você pode ser o vilão da história dele. Por isso que ele fica atrás de você. Fica ali querendo algo com você. O neurótico é aquele que sabe da lei e vive a lei. Somos nós. Nós não estamos fazendo aqui o podcast xingando, nu, ou tomando outras decisões, porque nós somos neuróticos, nós vivemos debaixo da lei moral, que foi a lei que
nosso pai, a nossa mãe ou aquele que nos criou nos deu como direcionamento, nos direcionou, e a lei também do Brasil, país, né? Do país, a lei que a gente chama de legislativa, a lei que nos rege. Por exemplo, Gabriel hoje chegou um pouco atrasado, claro que, né, dando exemplo, mas não é por causa disso você ia botar 200 km no carro, porque... É né, óbvio, você tá debaixo de existe uma lei, uma lei. Tanto uma lei judicial quanto uma lei moral. Sim, então, nós somos guiados para as duas leis. Tô falando que você chegou Não, tô brincando. Fica de boa. Tô brincando aqui, dando exemplo. O psicótico não sabe disso, né, a psicose, e o perverso, ele sabe que tem a lei, mas ele sente prazer em não cumprir. Ele é aquele famoso caso do psicopata, que ele mata, ele faz, acontece, mas ele não sente culpa por aquilo ali, porque ele sente prazer em não cumprir a lei, ele sente prazer em abusar de pessoas, em matar pessoas, ele sente prazer naquilo ali. Então, dentro da pergunta que você fez, nós precisamos saber se essa mulher, ela teve um surto de psicose, sabe, e ela era uma psicótica, ou ela era uma neurótica, e aí nós entrou no caso de uma histeria, porque tem 3 tipos de neurose. Neurose histérica, fóbica, obsessiva e fóbica. Então, ela pode ter tido uma histeria ali, por um momento. Ou ela pode ser de outra estrutura. Isso aí é um assunto para um próximo podcast. E para encerrar esse bloco, Gabriel, mestre Gabriel, doutor Gabriel, falando disso tudo que a gente falou. A gente falou de sintomas psicossomáticos, falamos de sintomas de crise de ansiedade, de choro, tanto que vem para o corpo quanto que só fica na psique, né? Só fica no campo emocional. Existe cura na psicanálise, né? A psicanálise, existe cura na psicanálise, na terapia, existe cura? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, pra gente encerrar. Não existe uma cura mágica, sabe? Que como a espiritualidade prega, existe cura, tá? Como pastor, eu te digo, Deus tem o poder de curar. Como psicanalista, eu digo que Deus tem o poder de curar, porque eu não mudo apesar de Freud falar que nós vestimos máscaras, personas diferentes, mas eu digo que Deus cura, porém, a cura em si, ela é uma elaboração da sua consciência. Ou seja, você é consciente de um assunto, aí é onde eu falo da autoconsciência, você é consciente do assunto e você elabora aquilo ali. É uma conscientização com uma elaboração. Aí é uma cura, o que a gente chama de estabilidade. Nós ficamos estáveis o tempo inteiro. Você não apaga o passado, mas deixa de ser governado por ele. Ou seja, você não vai precisar de apagar tudo que você viu, mas você não vai precisar de ser governado por ele. Então, a cura é eu saber do problema que eu tenho, mas não ser governado por esse problema. Você não vai apagar o seu passado. E esse é o problema de pessoas que querem ser curadas. É que querem esquecer do passado. Passado não foi feito para ser esquecido. Ele foi feito para estar no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. Hoje temos problema de depressão porque a pessoa vive excesso de passado. Ansiedade porque a pessoa vive excesso de futuro. E o presente? Não tem, porque o presente foi feito para ser vivido. Então, o nome já diz, é um presente. É um presente. Ou seja, a cura é não apagar o passado, mas poder parar de viver preso nele, ou parar de ser preso por ele. Então, não existe cura mágica. Foi curado, num estalo de dedo, foi curado. Não existe isso. É uma elaboração e uma consciência. Mas a cura é você não apagar o passado, mas também não viver preso a ele e não viver preso com ele. Excelente, estamos chegando ao final aqui, já vou falar dos patrocinadores. Mas, Gabriel, eu quero aprender psicanálise contigo, quero aprender PNL contigo, hipnoterapia, teologia. Como é que eu faço? Se você quiser fazer algum dos nossos cursos, é só você entrar no meu Instagram, tem lá o link na minha bio. Você vai pro WhatsApp da nossa assessoria, lá vai ter uma pessoa para poder te acolher, para poder te ouvir e te direcionar para o melhor curso que for para você, ou o curso que você já vier direcionado a fazer. E aí lá nós vamos conversar locais, dias, horários, e eu tenho certeza que vai ser um prazer poder lhe ensinar sobre terapia floral, fitoterapia, hipnose, PNL, psicanálise, entre outras também coisas. Vai ter cursos online, por exemplo, pessoas de outro Brasil assistindo,
de outro Brasil, ó. de Pessoas de todo o Brasil assistindo. ou de outro país. Nós estamos trabalhando nessa modalidade dos cursos online, já estamos indo para essa área e daqui a pouco tem novidade vindo por aí. Eu e o Isaac estamos conversando aqui em algumas coisas aqui Tem no coisas off boas, coisas e vem boas. coisa boa por Vai aí, por mim. tem coisa muito boa. Antes, já segue lá o meu perfil, porque tudo sai lá no meu Instagram. Eu só tenho o Instagram como a base das minhas redes sociais. É óbvio, tem o TikTok, tem o Facebook, mas o Instagram é onde eu posto tudo. E aí eu tenho o Instagram, que é gabrielpsi.br, você pode seguir lá. Você também pode estar vendo que você psicanalista, dia 22 agora, amanhã, no caso amanhã, 20 horas e 20 minutos, eu vou estar fazendo um aulão ao vivo, uma mentoria ao vivo no Meet, para quem quiser aprender a atender de forma online. Você que é psicanalista, quiser aprender, já tenho aí mais de 20 pessoas já nessa mentoria, já fizeram inscrições, e aí eu tenho certeza que você vai também estar lá dentro e você vai aprender bastante coisas, tá bom? Amanhã, dia 22, quarta-feira, de 20 horas e 20 minutos, lá no Meet. Gabriel, quero participar dessa mentoria, quero participar da mentoria do dia 6, que eu falei no outro bloco, né? Dia 6 de maio, às 20 horas e 20 minutos, é uma quarta-feira também. Nós vamos estar pelo Meet de forma gratuita, falando para líderes e pastores. Quem cuida de quem cuida? Você sabe quem está cuidando de você? Liderança sob pressão, nós vamos falar sobre os desafios de liderar no século 21. Nós vamos falar sobre o emocional, sobre o espiritual, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, você quer participar de alguma das nossas mentorias, de alguns dos nossos cursos, quer ficar ligado em algumas coisas, manda mensagem no nosso WhatsApp, o link está lá na minha bio, manda mensagem, você vai falar com a nossa assessoria, eu tenho certeza que vai ser incrível. Ou fica ligado no nosso Instagram, que breve vem novidades por aí, Isaac. Excelente, excelente. Tem coisa boa chegando. Tem um evento presencial também que você vai ter lá no Caxias Shopping. Não, no Caxias Shopping não, no Grande Rio, né? Isso, Shopping lá Grande Rio. não é nem no Shopping Grande Rio, É no lá cinema, né? no cinema da Unigran Rio, ali no Desculpa, centro de falei Caxias. errado. Explica Então, melhor. vamos lá, convite especial para você. Dia 16 de maio, às 9 horas da manhã até às 4 horas da tarde, vai acontecer um grande evento, é o 6º evento de inteligência emocional da FATEF Baixada. Tenho o prazer de poder prestar alguns serviços para a FATEF Baixada, ter uma parceria com a Flávia Soares, e nós vamos estar ali no cinema da Unigran Rio, no centro de Caxias, de 9 horas da manhã às 16 horas da tarde, com 3 palestras. Flávia Soares abrindo a palestra, abrindo esse momento, né, com a palestra sobre dor, sobre dores. E depois vem o especialista Flávio Soares, que é psicanalista e psicóloga. Depois vem o especialista de inteligência emocional, Léo, falando sobre apontamento. E no final eu vou encerrar falando de propósito, com uma palestra sobre propósito. Então tenho certeza que vai ser incrível. Você quiser participar, entra FATEF Baixada no Instagram, clica no link da bio e faça sua inscrição, porque vai ser incrível. O dia inteiro imersos nesse mundo de inteligência emocional, e você vai entender que a sua dor aponta para o seu propósito. Uau, uau. Mandar um abraço para meus patrocinadores amados e queridos. Lagosnet, a melhor internet da região de Suruí, Mauá. Nós temos uma frase, né, junto com a Lagosnet, a gente está sempre prestando serviço e a gente fala, conectando você ao futuro. Então a Lagosnet, ela não te deixa cair, não te deixa na mão. Inclusive, ela é nossa patrocinadora também com a internet aqui. Então, assim, se está tudo indo para o ar direitinho, chegando até você, é porque a Lagosnet está mediando esse meio de campo e fazendo chegar esse podcast abençoador para a sua vida. Então, você que não tem internet ainda, chegou em Suruí, Mauá, instala a Lagosnet. E você que já tem uma outra internet, mas está oscilando e você sabe que dando dor de cabeça, Lagosnet você vai ter uma vida boa, com internet boa, uma conexão estável ali, legal. Mandar um abraço também para o meu amigo Zé Augusto Nalim, que é nosso fechamento, e para as lojas Nalim. Quem não conhece Nalim, da região aqui da Baixada, aqui, você não conhece de loja. Loja Nalim, preço acessível. Eu cheguei num tamanho de roupa que eu não estava comprando mais na Nalim porque não tinha. Uhum. Mas eu fui ver lá minha numeração, tá baixando, que eu acho que daqui um mês eu já compro roupa da Nalim, por causa que sim. acho que lá só vai até o G3, eu tô no G4. Então mais um mês aí de caminhada, exercício, eu vou chegar no G4 e vou comprar na Nalim. Até então tinha que ser tamanho especial, mas eu já tô chegando no tamanho que lá, no caso, tem plus size, mas até limite, né? Então, ó, vou comprar na Nalim aí, ó, Nalim, me espera que eu tô chegando aí, ó, vou comprar, vou gastar dinheiro com vocês. Lojas Nalim, também aqui Dogma Digital, Dogma Print
Em especial, quero falar da Dogma Food. Dogma Food é uma agência especializada em marketing para restaurantes e delivery. Você que tem um restaurante ou um delivery, lanchonete, hamburgueria, açaiteria, pizzaria, entre em contato. Marketing especialista para isso. A gente está ali para dobrar, triplicar o seu resultado, o seu lucro. Na realidade, a gente fala de faturamento é ego, porque talvez você fatura 100 mil e só lucra 20 mil. Então, assim, a gente trabalha muito com o lucro final. Então, a gente faz todo um trabalho ali, diagnóstico, e o diagnóstico é gratuito, inclusive. A gente faz toda uma avaliação de produtos, não é simplesmente 3 posts, tá? A Dogma Food não trabalha com 3 postzinhos na rede social estático, não. É um trabalho com influência, é um trabalho de vídeo, é um trabalho de muita técnica. Então, entre em contato com a Dogma Food, tá? Vou deixar os contatos aí depois na bio. E também Pede Food, que é uma plataforma que é semelhante ao iFood, só que tem outros benefícios que o iFood não tem. Eu não vou dar detalhes aqui, né? Mas você fica ligadinho, entra lá que você vai ver que tem muitos benefícios, coisas que o iFood não tem, o Pede Food tem. E por isso que é um diferencial do nosso, né? Do Pede Food. Também quero mandar um abraço para LM e para Cop Service. Guilherme, meu amigo, um abraço. Essas empresas maravilhosas, abençoadas. Minha oração é que Deus abençoe todos os patrocinadores e prosperem cada vez mais, porque vocês estão abençoando um projeto que Deus colocou na terra, que é o podcast Olhar para Cima. E toda vez que a gente investe no reino, o reino sempre abençoa 3, 4 vezes mais, porque a semente ela vem 30, 60 e 100. Né? Ela multiplica muito mais do que foi plantado. E Deus vai multiplicar na vida de vocês. Estamos chegando ao final. Gabriel, quer mandar um recado final? Como a gente vai gravar só o bloco 3 daqui a alguns, talvez, dias, ou depende de semanas, não sei, a gente vai organizar a sua agenda aí que é muito corrida. Manda um recado final para a galera, seja de motivacional, seja de Bíblia, seja psicanálise, não sei. Manda um recado que está no seu coração e a gente já encerra. Vou dar um recado da Bíblia e da psicanálise. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a fonte da vida. Ou seja, guarda o seu coração. Na psicanálise nós chamamos de psique, guarda a sua mente, porque quantas vezes você é atacado na sua mente, você quer até deixar de existir, parar de viver. Então cuide da sua saúde mental, cuide da sua casa, cuide da sua família. Antes de cuidar de alguém, cuide de você primeiro, cuide dos seus, para depois cuidar de alguém. Então você que quiser, você que gostou desse tempo, desse podcast, você quiser fazer análise comigo, você quiser fazer algum curso comigo, todo o nosso link está lá na nossa bio do Instagram, tá? Você só clicar lá e você vai ser direcionado para o nosso número da assessoria lá. Aí você vai ver se é terapia, se é curso, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Mandar um beijo, um abraço para minha esposa, minha filha Manuela, toda a minha família, minha igreja, Casa Profética, que fica ali na Rua da Guia, a Rua Nossa Senhora da Guia, 541, em Piabetá. Se você quiser fazer uma visita, todo domingo e toda quinta-feira nós temos culto às 19h30. E lá nós entendemos que o cuidado do espiritual é essencial, mas o cuidado da mente também é essencial. Nós estamos com uma série de mensagens, que é Vivendo Extraordinário. Série de mensagens do mês passado foi Quebrando Raízes, quebramos raiz da rejeição, do medo, da autossabotagem e outras raízes. E esse mês nós estamos no domingo com a série de mensagens que é Vivendo o Extraordinário. Quinta-feira agora nós temos culto às 19h30, o culto da campanha, encerramento da campanha da multiplicação tem sido incrível. Então, cuide da sua mente, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde física e cuide do seu espiritual. Nós somos três em um, nós somos triunos, e eu tenho certeza que se você se cuidar, você vai poder cuidar de outras pessoas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha paz e que você possa cuidar da sua saúde mental. É esse meu desejo. E Isaac, obrigado, foi incrível. Tamo junto e até o próximo. Beijo, tem pessoal. Tem projetos aí, fica ligadinho aí. Tá vendo por aí. Segue a gente no Instagram. Segue a gente. Segue Olha Pra Cima Podcast e eu, Isaac Júnior, segue lá. E lembrando, né, eu termino sempre falando isso aqui, é muito importante, que é um recado do podcast. Quando tudo estiver difícil, tribulação, mar revolto, olha para cima, olha para Cristo. Ele é a solução para nossos problemas, para nossas dificuldades, para... Isaac, eu estou com câncer. Olha para cima, Jesus pode te curar. E quando tudo der certo, e vai dar certo, porque eu profetizo e libero sobre você, olha para cima de novo. As pessoas têm dificuldade, depois que dá certo, olhar para cima. Olha para cima e fala, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, a Ti.
tá bom? Chegamos ao final de mais um podcast. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. E valeu!